todos e todas. Meu nome é Luciene Pereira de Lima. Eu trabalho nesta escola municipal Professor Berilo Vanderlei, que fica localizado ali no bairro do Bom Pastor. É uma equipe pedagógica que temos lá muito boa, muito comprometida com o trabalho com as crianças. Nós temos o gestor Marcelo Mendonça, gestor pedagógico, onde tenho encontrado nele uma ajuda muito grande. Esse trabalho foi de 2022 e eu tenho nele uma referência muito boa. Todos os momentos que precisei, ele estava presente. Adeilson Matias também, o gestor pedagógico, o gestor administrativo, também me ajudou muito em todas as minhas necessidades que eu precisava. Ele estava ali sempre me trazendo o material que eu precisava, então foi de uma ajuda muito boa. Essa escola nós temos uma equipe de professores qualificados, comprometidos com o trabalho que é feito ali nessa educação dessas crianças, crianças carentes, né, que nós conhecemos, crianças que têm uma história de vida. O meu título do meu trabalho é Alfabetização e Letramento, a maneira prática e possível de aprender. Eu escolhi esse tema porque, veja bem, nós temos dos anos 80, ao iniciar o construtivismo, nós já chegamos a trabalhar com os textos, porém, de uma forma que nós não tínhamos aquele conhecimento ainda, foi se trabalhando, e agora, com esse trabalho do Se Liga, eu tive como sistematizar melhor essa prática de alfabetizar e letrar, onde eu aprendi muito e tenho aprendido. Esse programa do Se Liga, ele é o programa que eu fui convidada a trabalhar para alfabetizar crianças com distorção de idade séria, e aí eu vejo uma maneira de alfabetizar crianças com a faixa de idade de 11, 12 anos, 13 anos, como? Com textos. Então, nós partimos do texto e o final também o texto. Então, a gente tem que trazer essa atividade do texto para a criança. Esse trabalho, ele apresenta a minha rotina, né, no Se Liga. E quando eu entrei no Se Liga, eu já tive umas dificuldades, né? Primeiro, eu tenho uma experiência já com crianças menores, crianças do primeiro ano, então eu já tinha aquela definição de sala que eu gosto de trabalhar, né? Sempre trabalhando com o primeiro ano, quando cheguei nessa escola, a Berilo Vanderlei, trabalhando com as crianças de primeiro ano. Eu sou uma pessoa que tenho muito afetividade, então as crianças menores, elas eram a base melhor para mim. E aí, para trabalhar com as crianças maiores, me deu um pouco de receio, mas eu aceitei e foi uma experiência muito, muito gratificante, apesar de todas as dificuldades encontradas. Primeiro foi quando nós chegamos às salas de aula, nós já tínhamos o coronavírus, ainda estávamos nesse processo do coronavírus, então tínhamos que manter o distanciamento. Isso era dificuldade para mim, porque durante esse período eu sempre trabalhei em duplas produtivas, onde o colega aprende com o outro. E essa maneira de trabalhar a criança é uma maneira que favorece ao professor, porque o aluno, ele também pode ser um professor naquele momento da sala de aula, ajudando o seu colega. Então, o coronavírus, nós tínhamos que nos preocupar com a questão da higiene, com a questão da aproximação, né, das crianças, do material, tinha todo esse problema também, essa problemática para a gente se organizar, né? E aí,
Também nós nos deparamos com analfabetismo. As crianças que, devido ao ano já que nós tivemos do coronavírus, muitas mortes, né? Então, crianças que ficaram sem estar presentes na sala de aula, crianças que muitas delas não tiveram acesso às aulas online, isso veio acarretar esse analfabetismo ainda maior. Então, muito mais crianças chegaram às salas de aulas sem saber ler nem escrever. Muitas delas. Licença, Simone, só para lhe avisar que faltam 5 minutos, tá? Tá bom. Mas não é Simone, é Luciene. Tá bom? É Luciene, é porque o nome está escrito Simone Araújo. Certo. Então, assim, nós tivemos esse problema com a autoestima também da criança. A criança, ela, devido à idade já avançada e nem saber ler, nem escrever, ela também tinha autoestima baixa. E nós, como professores, tínhamos que levantar essa autoestima, né? Fazer com que essa criança ela acreditasse em si mesma. Então, esse é um dos trabalhos também do Se Liga. Nas atividades realizadas, nós temos no programa do Se Liga uma rotina. Nós temos a acolhida, e o que é essa acolhida? É receber as crianças com um sorriso, com um acolhimento, uma dinâmica, onde ela se sinta importante, onde ela tenha prazer de estar naquela sala de aula, e verificar junto com as crianças quais crianças estão faltando, o motivo delas estarem faltando, se elas conhecem essas crianças, por que delas estarem faltando. Então, sempre trazia na acolhida também uma história contada do livro As Mais Belas Parábolas, de Alexandre Rangel, onde tem muitos contos do cotidiano e que convida a criança a uma reflexão. Depois nós temos também o Curtindo as Leituras. Esse momento de Curtindo as Leituras, nós variamos, as crianças fazem as leituras, eles têm um acervo de 30 livros que o Se Liga proporciona, e todos os dias o Curtindo as Leituras é feito de várias maneiras. Um dia a criança lê para os colegas, mesmo sem saber ler, lê as imagens, né? Um dia em grupos, um dia uma roda de leitura. Então, o Curtindo a Leitura, a professora também aproveita para chamar para ler. E nessa leitura, a professora vai também mostrando as letras para as crianças, as sílabas, e aí ele vai formando a sua leitura. O revendo as atividades para casa. Esse momento é um momento onde a criança, ele vai mostrar o que ele fez de atividade de casa, como ele fez essa atividade, quem ajudou. É uma forma de criar o hábito de fazer as atividades de casa, onde nós vemos que muitas não têm ajuda dos pais. Então, depois, a professora, quando chega na sala de aula, estimula para que as crianças digam como fez aquela atividade e depois faz a correção no coletivo. No desenvolvimento das atividades, nós temos também as atividades de língua portuguesa, de matemática, 2 livros que nós temos, onde nós, trabalhando com esse texto, nós trabalhamos sequência didática, e dentro do texto trabalhar, muitas vezes, textos do dia a dia da criança, bilhete, cartas, poemas. Então, essa forma de trabalhar com os textos faz com que a criança aprenda mais rápido, porque ele vê uma leitura global. E como é o resultado desse trabalho? O resultado, até eu mesmo, como professora, eu fiquei assim, muito feliz mesmo, quando eu vi ao final as crianças já lendo, né? Ao final do ano letivo, obtivemos avanços significativos. De 20 alunos da turma da manhã, 18 conseguiram aprovação. Na turma da tarde, de um total de 19 alunos,
18 foram aprovados, sendo que 3 desses conseguiram aprovação para o 7º ano, porque o Se Liga dá essa possibilidade da criança avançar, fazendo a prova do salto. Então, foi muito gratificante para mim ver que aquela turma realmente ela conseguiu aprender a ler. E de que forma? Utilizando o texto. Foi a forma mais rápida para ela. Ela vendo o texto, ela tem ali todas as sílabas ao mesmo tempo, né? As considerações finais. Considerando as dificuldades que enfrentamos no cotidiano da sala de aula, do sentimento de desvalorização profissional, é muito gratificante chegar ao final do ano letivo com um resultado satisfatório. Alunos alfabetizados, lendo com compreensão, fazendo inferências e resolvendo situações, problemas. Fica o sentimento de missão cumprida. Então, eu, como professora, eu fiquei muito feliz ao ver as crianças já lendo e produzindo seus textos. Como referência, eu mostro aí os livros que nós trabalhamos no Se Liga. É o livro de língua portuguesa, onde nós temos as atividades em sequências didáticas, todas vêm com um texto inicial, todas as unidades, né? Todas as aulas. Nós temos o livro de matemática, onde nós temos problemas, situações, problemas do dia a dia, né? O livro também do meio ambiente e o livro do professor, né? Onde tem a estratégia de como nós devemos trabalhar cada uma dessas aulas. Eu mostro também para vocês aí o livro de Magda Soares, Alfa Letrar, tá bom? Onde eu tenho aprendido muito com este livro, que ensina como alfabetizar letrando. Muito obrigada.